E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo iremos falar sobre fatoração de polinômios, tá bom? Mas Vinícius, o que é fatoração de polinômios? Galera, quando a gente quer fatorar alguma coisa, significa que a gente quer pegar essa coisa e escrever na forma de multiplicação, tá certo? Então nesse caso, como nós queremos fatorar os polinômios, então nós queremos reescrever esses polinômios através de uma multiplicação, tá bom? Existem vários casos de multiplicação, tá certo, galerinha? Mas nesse vídeo específico, eu vou trabalhar com vocês com dois tipos de fatoração. A fatoração através do fator comum e o fator agrupamento, tá bom? Como é que funciona o fator comum, galera? Vamos lá. Observe esse nome, fator comum. Fator é o nome que é dado para um termo de uma multiplicação, tá bom? E se é comum, é porque está em mais de alguma coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, nessa expressão aqui. Observe que esse polinômio aqui, ele é um polinômio de 3 termos, tá certo? E em cada termo nós podemos encontrar um fator comum, seja ele número ou seja ele uma letra. Por exemplo, se você analisar aqui o 12, o 8 e o 16, você vai perceber que esses 3 números aqui, por exemplo, eles são múltiplos do número 4. Então o 12, por exemplo, ele pode ser a mesma coisa que 4 vezes 3. O 8 pode ser a mesma coisa que 4 vezes 2. E o 16 pode ser a mesma coisa que o 4 vezes o 4. Ou seja, observe que esse número 4 ele é algo que está repetindo em todas as parcelas desse polinômio, tá certo? Ou seja, o 4 ele se torna fator comum. Vinícius, é só os números que podem ser fator comum? Não. Além dos números, nós também podemos ter, pessoal, as letras como fator comum. Por exemplo, se você reparar, tanto no primeiro, segundo e terceiro termo, qual letra faz parte de tudo ao mesmo tempo? Nesse caso, você pode observar que é a letra A. O A repete tanto no primeiro termo, como no segundo termo, como no terceiro termo. Nesse caso, a gente pode aqui dizer que o fator comum dessa expressão aqui, pessoal, é o número 4 e a letra A. Então, 4A ele é o nosso fator comum. Beleza, Vinícius, eu já entendi o que é fator comum, mas o que é que eu tenho que fazer com esse fator comum? Lembra que eu disse aqui em cima que nós tínhamos que pegar essa expressão e reescrever com uma multiplicação? Pois bem, esse 4A aqui, eu vou utilizar ele para multiplicar, tá bom? Essa expressão, só que com detalhe, dela eu tenho que retirar esse fator comum, tá bom? Por exemplo, aqui no primeiro termo, nós temos 12A ao quadrado vezes B. Só que o 12 a gente já viu que é a mesma coisa que 4 vezes 3. Então, se eu retirar o 4 da jogada, sobra quem? Sobra o 3. Só que eu não posso só retirar o 4. O A também é fator comum. Se você olhar para aqui, eu tenho A elevado a 2, que é a mesma coisa que A vezes A. Como eu vou retirar ele uma vez, sobra o A uma vez, tá certo? E perceba que o B ele não faz parte do fator comum. Então, o que é que eu faço com esse B, galerinha? Eu só repito ele aqui na minha expressão, tá bom? Vamos agora para o segundo termo. Os sinais eles não trocam, continua respeitando os sinais deles, tá certo? Se daqui eu retiro 4, sobra 2. Se o A, que só repete uma vez, eu retirar uma vez, o A, pessoal, ele vai sumir desse segundo termo. Desse modo, só basta agora repetir o B elevado a 2. Menos. Se daqui eu retiro um 4, sobra o outro. E A elevado a 3, a gente já sabe que é a mesma coisa que A vezes A, certo? Se eu vou retirar ele uma vez, por causa do fator comum, vai sobrar A vezes A, que é a mesma coisa que A elevado ao quadrado. Então, essa aqui seria a forma fatorada dessa expressão aqui. E repare, aqui antes nós tínhamos 3 termos, certo? Aqui agora, como eu escrevi na forma de multiplicação, nós temos, pessoal, um termo só, tá bom? Que seria 4A vezes 3AB mais 2B ao quadrado menos 4A ao quadrado, certo? Então aqui foi fatorado usando o fator comum, tá bom? Vamos agora para esse outro exemplo, pessoal, que é o que eu falei para vocês, que nós vamos usar o fator agrupamento. Esse fator agrupamento, geralmente a gente utiliza ele em expressões que a quantidade de termos é uma quantidade par. Repare que aqui, por exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4 termos. Desse modo aqui, nós podemos usar o fator agrupamento. O fator agrupamento, pessoal, é muito semelhante ao fator comum, tá bom? Só que nesse caso aqui não vai ter algo repetindo em tudo ao mesmo tempo. Geralmente funciona como? Nos 2 primeiros termos vai ter um fator comum, nos 2 últimos termos, quer dizer, vai ter outro fator comum. Por exemplo, nesses dois,
qual é a única letra ou número que se repete? Observe que nesse caso é o x, tá bom? Assim como nesse segundo aqui, ó, nessa segunda parte, a única letra que se repete nos dois é o y. O que significa que aqui eu vou colocar x em evidência e aqui eu vou colocar o y em evidência. Então vamos lá. Colocando x em evidência aqui, o que nós teríamos? Se da primeira parcela eu tiro o x, sobra o m. Mas, se daqui eu retiro o x, sobra quem? Sobra 3n. Vamos agora para a segunda parte. Mas, coloco o y agora em evidência. Dessa primeira, se eu retiro o y, sobra o m. E dessa segunda, se eu retiro o y, sobra o 3n. Tá certo? Vinícius, acabou? Ainda não, pessoal. Porque se agora você olhar para essa expressão completa, você vai observar, ó, que m mais 3n repete nas duas parcelas. O que isso significa? Que m mais 3n é outro fator comum. Então, o que é que eu faço com eles? Eu pego o m mais o 3n e também coloco agora em evidência. Então, se dessa primeira parcela eu retirar o m mais 3n, sobra x. E nessa segunda parcela, se eu retirar o m e o 3n, sobra quem? Sobra o y. Repare que agora eu escrevi essa expressão completa por meio de uma única multiplicação. O que significa que a fatoração aqui também acabou. Tá certo, galera? Então é isso, espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.